Irmãos, nós vamos trazer nesta noite um comentário aos irmãos. No final da oração do nosso irmão Pedro, ele tocou no assunto. Nós queremos que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Pedro 4, 7 e 8. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver o assunto, trabalhar na Escritura como uma examinação espiritual para poder discorrer nesta noite, segundo o agrado, segundo a vontade do Senhor. Amém? Amém. Veja que agora o apóstolo, ele inicia uma aula sobre relações entre os irmãos da igreja, os cristãos, e o comportamento entre os ímpios. Sabemos que nós não saímos do mundo. Jesus mesmo, na sua oração, diz, ele rogava para que não os tirasse do mundo, mas que livrasse-os do mal. Entre os salvos deve haver relacionamento. Entre os ímpios deve haver um comportamento. Com as pessoas de fora nós temos um comportamento. Entre nós, relacionamento. Antes do apóstolo apreciar com os irmãos a necessidade da comunhão no corpo de Cristo, Pedro lembra que já está próximo o fim de todas as coisas. Considerando esta brevidade de tempo, ele repete-se o comportamento externo dos homens que foi semelhante aos dias de Noé. O Senhor disse, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava toda corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Este é o relato que nós vemos, que o Senhor diz no versículo 13, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Observe que não há como relacionar com o que vai ser desfeito. No mundo, devemos ter um comportamento na vontade do Senhor, testemunhando de Cristo. O assunto colocado por Pedro nos versículos anteriores à nossa leitura, a partir de agora é um encaminhamento de exortação entre os versículos 5, pode abrir na sua Bíblia, os quais, dizendo dos homens mundanos, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens da carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. No capítulo 4 de Pedro, onde nós estamos, nós vemos que os homens acham estranho não correrdes no mesmo desenfreamento da dissolução deles, e isto acusando e blasfemando os irmãos. Versículo 3, ele diz que os irmãos convertidos, há um tempo atrás, tempo passado, também fazia a vontade dos gentios, isto é, tinha relacionamento com eles,
andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Tudo que é abominável, tudo que o Senhor não aceitava, tudo que gerava desobediência ao Senhor, isto era vigorado entre os homens. Nós vemos aqui 3 épocas distintas. A época de Noé, a época que Pedro escreveu e a nossa época de hoje. Olha, desde o versículo 13 do capítulo 3, quando Pedro diz: "E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem?", o assunto era o comportamento do povo de Deus para com os não cristãos, principalmente devido às hostilidades, às provocações que eles estavam sofrendo desses homens sem arrependimento e das suas estrepolias, isto é, das suas maldades. Estas coisas ligadas aos interesses carnais serão sempre destrutivas, serão sempre desfeitas, como nós vemos em Gênesis capítulo 6 e versículo 13, sempre vão ser destruídas. Esses homens vão ter que dar conta de tudo que fizeram, tudo que falaram e tudo que acusaram. Aqueles irmãos que estavam vivendo nos dias de Noé, aqueles irmãos que estavam vivendo no dia de Pedro, os irmãos que vivem no dia de hoje, servem essas palavras com o mesmo objetivo: esperar a redenção, esperar o livramento. Porque essas palavras de Pedro soam como um eco das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24 e 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Amém. Então, a chave é comportamental: vigilância, a união do corpo do Senhor, que possamos nesse tempo acertar nossas diferenças, nossas dificuldades de relacionamento, as coisas que precisam ser arredondadas, mesmo que ainda custe alguma coisa, mas nós precisamos de ter esse ambiente. Então, nós precisamos de viver a vida do Senhor, a vinda do Senhor, vigiando sempre. Quero dizer a você que Cristo não vai vir daqui a pouco, mas também eu quero dizer a você que eu não sei quando Cristo vem. Amém? Então daí nós devemos vigiar. Não só vigiar, mas também ter o comportamento de quem vigia. E este comportamento, ele é educativo e nos santifica. Por exemplo, como se nós nos comportamos antes, por exemplo, de fazer uma prova, como nós nos comportamos antes de fazer um exame. Sempre nós estamos pensando naquele dia. A vinda do Senhor é pensando e vivendo no dia do Senhor. Então, quando nós lemos o versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Você vê que agora Pedro começa a entrar dos versículos seguintes: sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Veja que não é um alerta medroso, por medo dos agora inimigos, mas por estar em oração generalizada e constante para a vinda do Senhor. Nosso temor é ao Senhor, e não o que pode fazer o homem. Podemos imaginar que uma situação como a daqueles irmãos, em que Pedro se referencia, podia levar às formas de encarar as afrontas de formas diferentes, devido às próprias tensões naturais que eles estavam vivendo naquela região contra esses ímpios maldosos. Por outro lado, as dificuldades comuns os tornariam mais unidos. Sempre que as dificuldades são comuns, gera união.
E no meio dessa tal tensão e também da escassez do tempo restante, porque o dia do Senhor estava chegando, deveriam motivar aqueles irmãos a serem cada dia mais sóbrios e, por consequência, vigiar em oração. Em vez de orações isoladas e apressadas, no desespero medroso, como geralmente pode acontecer, e agora, meu Deus, o que eu faço? Essa interjeição que não é tão boa, ai meu Deus, e agora? Para aqueles irmãos não tinha tempo de fazer essas orações imediatas, e também essas orações de momentos despreparados, porque as suas orações eram profundas, contínuas, com mais personalidade de rogo e súplicas, porque o dia a dia era sempre uma surpresa horrível para eles. Porque a falta de oração nos deixa despreparados para os últimos tempos e para eventos difíceis. Então, quando os eventos difíceis vêm, nós caímos em desesperos, em orações desesperadas. Nós precisamos ter uma vida que evite orações desesperadas. E agora o que eu vou fazer? Você vê que nessa exclamação, nessa interjeição, não tem segurança, não tem certeza, não tem uma atitude coerente, não tem uma atitude de quem já está acostumado a estar na luta, no trabalho do Senhor. Então, muito contato, relacionamento e comunicação com o mundo, surge esses desesperos. Mas quando nós temos mais presença de Deus, comunicação com o Senhor, consolo no Espírito Santo do Senhor, nós sempre vamos ter orações conformadas de rogos, de preces e de súplicas. Súplicas não é desespero. Súplicas, irmãos, é dor na alma por alguém que implora ao Senhor. Desespero é insegurança por alguém que quer gritar com o Senhor. Essa é a diferença. Por isso que nós vemos que há um apelo escatológico. Escatológico é sobre a vinda do nosso Senhor. Porque está próximo o fim de todas as coisas. Esse está próximo, este alerta é para um incentivo para aqueles que já estavam na esperança e na fé para não desesperarem. Está sofrendo, está difícil, a luta é grande, mas o Senhor logo vem. Isto acalma. Nós não conseguimos entender certas coisas porque sofremos tanto assim, porque as coisas são difíceis, muitas vezes nem queremos e nunca vamos encontrar explicação, mas nós cremos que o fim está próximo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quero trazer para os irmãos 3 outras passagens neotestamentárias que são especialmente relevantes nessa leitura do nosso texto, para dizermos sobre o que podemos examinar sobre os últimos tempos, para que então possamos ser cada dia mais bem informados. Convoco a você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Quero que você acompanhe a leitura. Mas, irmãos, desculpa, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Tempo, estação, quando vai chover, quando vai fazer calor, inverno, verão, outono e primavera, todos sabem. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Esse tempo também não era necessário escrever para os irmãos, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque estava em vigília. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? E ele continua: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Por isso sois exortados, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fareis. 2 versículos que eu quero notar com os irmãos. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Nós vemos aqui, os que dormem, os que se embebedam, tanto têm o mesmo sono, mas nós vemos que aqui ele diz que os que são do Senhor, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Em qualquer momento, o Senhor está conosco. E esta palavra, essa examinação que nós fizemos com você agora, é um pedido do Senhor para que nós possamos exortar uns aos outros e edificar, isto é, fazer crescer uns aos outros, como assim Ele também poderia fazer. A segunda leitura é em Tiago, capítulo 5, versículo 7, em frente. Vamos ver agora sobre a paciência sem a reclamação, e depois 16 e 20 também. Siga-me. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede, pois, vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, isto é a convivência tolerante, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Amém, irmãos? Amém. Nós vemos agora Tiago, o evangelista, dizer: pacientes até a vinda do Senhor, como um lavrador que ele espera o precioso fruto. Todos nós sabemos como é o temperamento daquele que tem uma plantação. Ele só tem um momento de chegar o dia da colheita. Também nós devemos agir e pensar como lavrador. A semente foi plantada, agora nós esperamos o dia da colheita. Amém? Amém. Nesse tempo, precisamos ser pacientes, precisamos estar fortalecidos, os nossos corações fortalecidos, porque a vinda do Senhor, o dia da colheita, é próximo. Depois ele dá um alerta em geral aos irmãos: não vos queixeis uns contra os outros, isto é convivência sadia e tolerante, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Terceiro texto nosso, Tiago 5, 16 e 20. Sobre relacionamento, a oração, confissão entre os irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. 2 vezes nós vemos cobrir pecados. A relação é que o Senhor nos faz nesse paralelo. Só tem poder para perdoar nossos pecados o nosso Senhor. Mas aqui ele diz que o nosso comportamento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo
vem nesse bojo, vem nessa atitude, vem nesse comportamento, a atitude do perdão do Senhor das nossas dívidas, das nossas dificuldades. Mas quando nós vemos aqui Tiago, na segunda etapa da leitura, trazer para nós que nós devemos estar nos nossos relacionamentos, confessando as culpas uns aos outros e orar um pelos outros. Antes do culto hoje nós fizemos 4 orações. Todas as orações foram de pedidos, súplicas ao Senhor. Se você tem fé que o Senhor pode ouvir como justo, que nós devemos ser, então nós devemos agora orar sempre com esta intensidade para que a obra do Senhor seja feita nas vontades que nós expomos aqui neste momento. Amém, irmãos? Nós temos que saber as dificuldades uns dos outros para que possamos orar uns pelos outros. Ao invés de nós vivermos talvez queixando uns contra os outros, como nós vimos no versículo 9, nós devemos atender e orar uns pelos outros e acudir uns aos outros. Amém? Amém? Nesse meio texto, ele coloca o exemplo de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, com as mesmas dificuldades, mesmas dores, às vezes dificuldades de relacionamentos, de ter que chamar atenção, de corrigir e ser corrigido, e isso pode gerar algum atrito, mas no fim é por amor, é para o bem da causa do Senhor. Não é para engrandecer um ou outro, mas sim para fazer com que a obra do Senhor seja perfeita, segundo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, por isso que depois ele consegue entrar nesse assunto. Se algum de vós tem se desviado da verdade e alguém chegar e resgatá-lo, essa obra não vai ser em vão, não vai ser um trabalho a mais, a menos, mas o Senhor tem um bônus espetacular para dar àqueles que fizeram isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Esta é a expressão que nós vemos em todos esses textos, bem abastados, para que possamos compreender com a mesma intensidade que é escrito a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá o parecer que nós devemos atentar a essas palavras quando nós examinamos as mesmas. Está próximo é o termo muito usado por nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos e também pelos apóstolos, para anunciar a proximidade do reino de Deus. Veja aqui em Marcos 1:15, nosso Senhor diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro arrepende, depois você crê no Evangelho. Desde logo associado, novamente, à expectativa escatológica. Essa palavra escatológico é assunto que diz sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Poucos gostam de ouvir, pouco gosta de ouvir sobre a assolação da desolação, os últimos tempos, dos sofrimentos, mas o Senhor vai nos dar a capacidade, assim como deu nos dias de Noé, assim como deu aos irmãos dispersos nas 5 colônias aos que Pedro escrevia a sua carta. Então, nesse mesmo sentido, temos o uso de Tiago 5:8, por exemplo: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, novamente, porque a vinda do nosso Senhor está próximo. Está próxima. Amém? Amém. Como já temos dito e lido várias vezes, esta sensação real, na esperança, de viver às portas do desfecho dessa nossa história aqui na terra, e de um novo recomeço na presença do Senhor, é muito importante para a compreensão dos irmãos cristãos primitivos e para nós também na atualidade, e explica muito sobre a sua vitalidade e da disposição dos cristãos se desfazerem de tudo que seja obstáculo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia principal e a mensagem principal é que quando nós estamos vivendo na proximidade dos dias do Senhor, por consequência nós começamos a nos desprender das coisas deste mundo.
já não vamos estar mais atrelados aos valores deste mundo, às coisas principais deste mundo. Quando nós falamos que com o mundo nós devemos de ter um testemunho, agora com os irmãos nós devemos ter relacionamento, de aprofundar mais o mesmo intuito que é a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que ainda alguns tenham por demora. Por falar em demora, irmãos, e quanto a demora? Parece que o irmão Márcio está falando sobre a vinda do Senhor, nas mesmas palavras escatológicas que nós vemos do nosso Senhor e dos apóstolos, mas há mais de 2000 anos, Jesus ainda não veio. Alguém pode nos questionar, até nós mesmos, nas nossas fraquezas, podemos nos ser induzidos a nos perturbarmos com esta eloquente pergunta, e quanto à demora? Essa pergunta é consequente, pelo tempo e pela demanda. E enfim, ainda ele não chegou. Muitas respostas têm sido dadas, e provavelmente a melhor nós vamos encontrar na própria palavra de Deus, não nas nossas presunções. Nós podemos ver no mesmo livro, no livro seguinte de 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 3. Veja o que diz. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha, irmãos, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, nós vimos em Gênesis 6, certo? Depois nós vimos Pedro dizer na sua primeira carta, que lá estava também muitos escarnecedores da palavra do Senhor. Estes homens viriam andando segundo suas próprias imaginações de pensamentos e gerando pecados e mais pecados, estimulando seus pecados, isto é, a concupiscência, fazendo valer os seus pecados, enquanto um povo pequeno aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Além do tempo da demanda dos 2000 anos, nós vemos os homens dissolutos e maus aumentarem em número e na sua energia, na sua capacidade de divulgação do seu escárnio e das suas maledicências, certo? Pois então a Bíblia diz que eles ainda vão dizer, vão publicar, onde está a promessa da sua vinda? Quem tem que escarnecer no seu desvário, onde é que está a promessa da vinda do Senhor? Não somos nós, são os de fora, são os escarnecedores. Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, dizem eles. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio dela subsiste, falando de Noé, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, esses escarnecedores do dia de Noé, afogados pela água, agora desde o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, agora pelo fogo, esses também estão reservados, guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Enquanto eles indagam, enquanto eles questionam, cadê a vinda do Senhor? O Senhor está preparando para eles a resposta, certo? O Senhor está preparando a resposta desse questionamento desses homens perversos, pecadores e ímpios, dos quais nós não temos que ter relacionamento, apenas testemunho. Apenas testemunho. Mas o versículo 8 diz, mas amados, diz o apóstolo, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se formos contar em 1000 anos, nós temos 2 dias para o Senhor em 2000 anos. Numa regrinha de 3 simples,
ainda está no segundo dia para o Senhor. E se estamos em 2000 anos, mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. O tempo dos homens escarnecedores não é o tempo dos amados do Senhor. Amém? Amém. Mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão e com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vemos em Gênesis que se desfez. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Este mundo não tem justiça, mas novos céus e novas terras que nós aguardamos, habita a justiça. Amém? Amém. Por isso, amados, diz o apóstolo Pedro, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Amém, irmãos? Amém. Esses 3 textos nos sobrecarregam de informação para podermos examinar cada dia mais que o dia do Senhor, ele está já determinado pelo Senhor. Então, ao longo da história do cristianismo, sempre se tem visto essa previsão de viver tempos do fim e de se estar à porta ou às portas do dia do Senhor, do dia da visitação. Na primeira carta, Pedro diz em 2:12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Nosso comportamento. O mundo deve ver o nosso comportamento. Veja que no versículo 14, nós lemos, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Amém? Amém. Este aguardo tem alimentado a nossa fé, assim como alimentou a fé daqueles irmãos dispersos na Ásia. Amém? Amém. Quando há falta de fé, quando há falta de esperança, a igreja, o corpo de Cristo, tende ao esmorecimento. Por isso que nós devemos prestar atenção nesses 3 textos que nós lemos, que mas vós, amados, devemos estar ignorando essas coisas dos homens, porque o Senhor não retarda a sua promessa. Amém? Amém. Estas costumeiras mundanizações que são impregnadas, esfriam com Deus e se aquecem com o mundo, afastam de Deus e aproximam-se dos homens. Aí já não é mais um comportamento em relação aos homens, é um envolvimento com os homens. Envolvimento nós devemos ter com o Senhor e também com a casa do Senhor, com a igreja do Senhor. Amém. Enquanto na fé, enquanto na esperança, a perspectiva tem implicações no todo da nossa vida, pois tudo é visto aos olhos, com os olhos e obras diferentes e distantes do mundo e perto do dia do Senhor. Isto é viver os últimos tempos. Nós temos um comportamento diferente, porque nós estamos distantes do mundo e perto do dia do Senhor. Quanto mais distantes do mundo, mais perto estamos do dia do Senhor. Amém, irmãos? Então, por isso que nós lemos
que aguardando e apressando, e que nós podemos abreviar esses tempos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A característica da espiritualidade cristã é desfrutar antecipadamente a vinda e a vida futura do Senhor, que reforça a capacidade de viver a vida presente sob a ressurreição dos mortos, do mundo novo, na nova vida com o Senhor. Quando nós pegamos o nosso início de pregação, os versículos 9, 10 e 11, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamações, sem murmuração, cada um administre aos outros como o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus nos dê a paz, nos dê o discernimento e também o comportamento entre os homens do mundo, esse é o testemunho, e o relacionamento na casa do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos nós. Amém.